Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Global Power Platform Bootcamp. Meu nome é Eduardo e nessa sessão vou apresentar para vocês, vou falar um pouquinho sobre como debugar aplicações com o Power Apps Monitor. Essa ferramenta que é uma ferramenta, tá como uma ferramenta avançada lá no Power Apps, né, no makepowerapps.com, quando a gente vai desenvolver as aplicações. E vejo que é um recurso pouco falado pelas pessoas e creio que pouco utilizado também. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é, como debugar as aplicações utilizando essa ferramenta e como que ela pode ajudar a gente a melhorar no desenvolvimento dos nossos aplicativos, tá? Então, dando seguimento aqui na nossa apresentação, como eu falei no começo, meu nome é Eduardo Fernandes, sou desenvolvedor low code, também sou especialista em Power Platform e sou entusiasta de SharePoint. Na verdade, a minha vida começou como analista de SharePoint, analista de infraestrutura, e por conta da minha formação ser em análise e desenvolvimento de sistemas, eu rapidamente migrei para essa área de desenvolvimento, ainda no contexto do SharePoint. Então, desenvolvi algumas coisas para SharePoint, não deixei de lado a infraestrutura, e com a ascensão da Power Platform, acho que foi natural esse caminho, né, é, de, de migrar para essa área também do desenvolvimento low code com a Power Platform. Desde então, eu venho me dedicado a me especializar cada vez mais nessa área. Então, deixo aqui na tela para vocês também o meu contato no LinkedIn, tá? O QR Code para vocês se conectarem comigo, para me buscarem também lá, para a gente fazer um networking bem bacana, tá? Seguindo aqui, falando sobre a nossa agenda, né? O que a gente vai falar nessa sessão? A gente vai apresentar o que é o Power Apps Monitor, né? Que ferramenta é essa? A gente vai ver também o que é possível monitorar e o que não é possível monitorar com essa ferramenta. E no final a gente vai ter uma sessãozinha para a gente debugar um aplicativo que eu fiz aqui para essa apresentação na prática, tá? Dando sequência aqui, então, o que é o Power Apps Monitor? Né? Essa definição e esses benefícios eu busquei da própria documentação da Microsoft, tá? Então, a definição o Power Apps Monitor ele é uma ferramenta que oferece aos criadores de aplicativos a capacidade de visualizar um fluxo de eventos de uma sessão para diagnosticar e solucionar problemas. Então, basicamente, ele é uma ferramenta que vai auxiliar a gente no diagnóstico, tá? Tanto de problemas quanto também para melhoria da performance e conhecimento da aplicação do que está acontecendo ali por trás dos panos, tá? A gente cria uma sessão, a gente abre uma sessão e esse log passa a ser monitorado, a aplicação passa a ser monitorada e cada evento que é disparado dentro da aplicação é monitorada por essa ferramenta e a gente consegue acessar esses logs e consultar em tempo real, em tempo de execução. Os benefícios dessa ferramenta, né? Ajuda a diagnosticar e solucionar problemas mais rapidamente e a criar aplicativos mais confiáveis. Então aqui os benefícios eu vou dividir em duas partes, né? Primeiro, que é ajudar a diagnosticar e solucionar problemas. Isso fica bem claro quando a gente tem algum tipo de erro na aplicação. Muitas vezes como nós mesmos estamos desenvolvendo a aplicação, às vezes fica fácil da gente compreender o que está acontecendo. Às vezes a gente sabe que alguma coisa ali pode dar algum problema ou não, só de bater o olho naquele erro, talvez a gente já conheça, já saiba, né? Até com o tempo de experiência também, a gente vai acabar sabendo, já percebendo o que pode dar de errado na aplicação, e muitas vezes a gente consegue descobrir o problema e solucionar rapidamente. Mas o Monitor ele é uma ferramenta que ela ajuda muito nessa identificação dos problemas, porque muitas vezes os eventos, né, os erros que são disparados, eles não são tão simples assim de identificar. Muitas vezes os erros que dão, por exemplo, num patch,
dão aqueles erros de operação inválida, você não sabe o que significa, você não pode ser N coisas, né? Pode ser muita coisa acontecendo na aplicação e muitas vezes isso dificulta o diagnóstico. Então, essa ferramenta vai ajudar bastante nesse diagnóstico e nessa solução dos problemas, tá? E com relação a criar aplicativos mais confiáveis, isso é um ponto importante, por quê? Porque analisando o log de eventos, né, o monitor ele vai avaliar, ele vai gravar na sessão cada passo que você der dentro da aplicação. Então, a tua aplicação executou o onStart, ela iniciou, o log de evento está monitorando, ele captura essa ação. Você clicou num botão que fez uma navegação para uma outra tela. O Power Apps Monitor ele vai capturar também esse evento. Então, aonde você clicar na tela, ele tá monitorando, ele está registrando esse log de eventos. E isso é interessante porque a partir do momento que a gente se debruça sobre esse log de eventos, a gente começa a analisar esses eventos, a gente começa a entender como que a aplicação está se comportando. Como que cada função que a gente colocou no código, né, cada chamada, o que cada coisa dentro do nosso código, dentro da nossa aplicação, nos componentes, como cada peça da aplicação está funcionando. Isso é muito interessante, até para a gente perceber coisas que muitas vezes a gente não fica tão fácil visualmente no desenvolvimento da aplicação, como alguns problemas de delegação, ou algum outro erro que a gente de digitação, alguma coisa assim, que acaba não sendo alertado diretamente no momento em que a gente está desenvolvendo. Então é bem interessante essa solução para a gente conhecer melhor também, entender, compreender melhor aquilo que a gente está fazendo. Uma vez que a gente sabe o que o código está executando por trás dos panos, isso aumenta também a confiança naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está desenvolvendo, e a gente pode debugar a performance também, não somente os problemas, mas também a performance, e evoluir com o aplicativo cada vez mais, aplicando fórmulas que não vão onerar tanto em performance assim. Então, traz esse benefício também não somente de diagnosticar um problema que está acontecendo, mas também melhorar a performance de alguma aplicação. Seguindo aqui, o que é possível da gente monitorar com o Power Apps Monitor, tá? Praticamente todos os eventos, né? Praticamente todos os eventos a gente consegue monitorar, tanto em aplicativos de tela, do tipo Canvas, quanto em aplicativos baseados em modelos, que são os aplicativos Model Driven. Então a gente consegue avaliar vários eventos nesse tipo de aplicação. Por exemplo, aqui a gente destaca os conectores de dados, né, as conexões, algum erro em alguma conexão, eventos de rede, que vai ser muito útil para quando a gente estiver fazendo uma requisição no servidor, seja de escrita, né, num patch ou num submit form, como também numa requisição de um filter, de um lookup. Métricas de carregamento de tela, porque pelo monitor a gente consegue avaliar quanto tempo cada ação está demorando para ser executada, então isso é interessante ter essa métrica também, para a gente avaliar o que a gente pode melhorar. Dá também para a gente fazer um rastreamento personalizado, ou seja, a gente não precisa ficar limitado aos eventos que o próprio monitor oferece, apesar de ser já bem robusto, ser um log bem grande, como a gente vai ver na parte prática dessa sessão, a gente ainda consegue colocar rastreamentos personalizados, logs personalizados. Então isso é bem interessante também. Consultas delegadas versus não delegadas, enfim, várias informações que a gente consegue capturar com esse log de eventos, tá? Através do Power Apps Monitor. E o que não é possível ainda, né? Eu digo ainda porque a Microsoft está em constante evolução com todos os produtos da Power Platform. Então, no momento dessa apresentação, dessa sessão, desse bootcamp, hoje não é possível monitorar, basicamente, aqui eu vou resumir essa tela, em aplicativos que são incorporados, tá? Seja incorporados numa página, né? Ou seja incorporado num formulário SharePoint, porque a gente pode desenvolver um aplicativo à parte, né, web ou mobile,
mas a gente também pode customizar um formulário SharePoint com Power Apps. Então, através do Monitor, a gente não consegue monitorar os eventos desse tipo de customização. E também a gente não consegue monitorar eventos de aplicativos que estão incorporados no Microsoft Teams. Então, são limitações que hoje ocorrem com essa ferramenta, mas que, como os produtos estão em constante evolução, pode ser que em um outro momento essas coisas já venham a ser, esses cenários já venham a ser possíveis em um outro momento, tá? Bom, avançando aqui, chega de teoria, né? Vamos então para a parte prática, tá? Vou simular aqui para a gente o ambiente e a gente vai fazer um debug de uma aplicação que a gente desenvolveu na prática. Bom, a gente já está aqui na tela do Power Apps, tá? Então, aqui a gente tem uma aplicação que foi desenvolvida para essa apresentação. Vou mostrar para vocês já já, mas eu queria explicar primeiro o contexto, né? A gente tem aqui uma lista SharePoint, então a gente vai se conectar, esse aplicativo se conecta em lista SharePoint. Ele se conecta basicamente em 3 listas, tá? Essa lista aqui de funcionários, a gente vai avaliar alguns erros que vão acontecer na hora de rodar o monitor nessa aplicação. A gente tem também uma lista com estados, tá? Estados do Brasil. E a gente tem também uma lista de distritos do Brasil, tá? Onde a gente tem o nome do estado, município e distrito, tá? E aí a gente vai avaliar, vai ver o que acontece com cada uma dessas listas aqui dentro da aplicação, tá? Basicamente, deixa eu voltar aqui para a tela. Basicamente, a gente consegue acessar o monitor de 2 formas, tá? A gente consegue rodar em aplicações que estão publicadas e em aplicações que estão em desenvolvimento. Então, aqui no console de desenvolvimento, a gente consegue rodar o monitor, eu vou mostrar para vocês já já. E aqui eu vou pegar a versão publicada desse aplicativo. Então, eu vou selecionar aqui o aplicativo, eu posso clicar aqui em monitorar, ou então, eu posso clicar aqui nos 3 pontinhos e monitorar. A gente vai cair no mesmo lugar. Quando eu fizer isso, ele vai abrir uma outra aba, ele vai se conectar à sessão. Pronto, conectou a sessão do aplicativo publicado. Ele abriu uma sessão para que eu possa executar o debug dessa aplicação. Nas aplicações publicadas, eu preciso clicar aqui em executar aplicativo publicado, tá? Mas só para a gente já dar uma geral aqui, a gente pode perceber que tem várias colunas, né? Tem algumas opções aqui, propriedades aqui, um painel à esquerda, eu posso filtrar. Aqui no campo de opções eu tenho como mudar o log para padrão ou detalhado. Esse detalhamento aqui ele já é coisa demais porque a gente precisa, só o padrão já resolve para a gente. Densidade de linha, que é normal ou compacta, também não influencia a gente, tá? Eu também posso compartilhar essa sessão que eu abri aqui agora, iniciei de monitoramento, com outro usuário. Então eu posso convidar um usuário para acompanhar esses logs junto comigo, tá? Posso baixar esse log, posso limpar os dados também. Então, eu vou clicar aqui para executar o aplicativo publicado. A sessão já está iniciada, agora ele vai rodar e vai começar a fazer o debug da aplicação. Cliquei aqui, ele está abrindo. Ele abriu e já me informou aqui que está conectado a uma sessão de depuração. Aqui você pode perceber que ele está executando o aplicativo com a bolinha aqui indicando que essa sessão está sendo gravada, tá? Então, eu vou clicar aqui de volta no monitor e ele já carregou para a gente uma série de informações, tá? Vamos analisar aqui com calma algumas coisas. Aqui ele me trouxe todos os eventos que aconteceram quando o aplicativo abre. Eu simplesmente cliquei em executar, ele abriu o aplicativo, carregou a tela, ele já executou para mim o log, tá? Então, todos esses eventos aqui aconteceram assim que a aplicação abriu. E aqui a gente já consegue perceber algumas coisas, tá? Aqui eu tenho o load screen, tá? Primeiras colunas, né? Aqui é o ID, conforme ele foi registrando os eventos, conforme eles aconteceram. O tempo, que é o horário atual em que cada evento aconteceu, tá? A categoria, se é um screen load, ou seja, um carregamento de tela, se é algo relacionado à performance,
network, se é alguma comunicação da aplicação com algum recurso de rede, tá? Aqui qual foi a operação em si, tá? Por exemplo, o Navigate, o App on Start. Aqui o MyProfile V2 é uma execução de uma API, aquela API do usuários do Office 365. Aqui a gente tem a coluna de resultado, então a gente vai ter se foi êxito, se foi algum erro, se foi algum aviso, algum warning, né? Informações adicionais sobre essa execução. O status, esse status aqui vai ser mais voltado para requisições de rede, que é onde a gente tem aquele HTTP 200 para sucesso, 500 para erro no servidor, HTTP 400 para bad gateway e bad request, se eu não me engano, tá? Aqui a duração de cada evento. Então, cada evento tem a sua duração aqui em milissegundos, tá? Qual fonte de dados impactou aquele evento, tá? Ou foi pesquisado, né? Ou foi acionada uma consulta a uma fonte de dados. O controle que executou essa ação, esse evento. Qual propriedade do controle executou. E aqui o tamanho da resposta, né? Tamanho do tráfego de rede que essa resposta consumiu. Então a gente já vê por aqui que é um log bem robusto, tem bastante informação e dá para a gente extrair bastante coisa aqui desses logs, tá? O primeiro deles que eu quero pontuar com vocês é isso aqui, esse load screen aqui. Vou clicar aqui, como é que eu faço para poder ver o que está acontecendo aqui em mais detalhes ainda? Quando eu clico aqui na linha, ele abre para mim esse painel. Esse painel eu posso reduzir, posso aumentar, posso trabalhar da forma como eu quiser com ele, tá? Então aqui eu já tenho load screen, ele está me dizendo que, olha, ele carregou aqui no data, né, nas informações, ele está me dizendo que ele carregou essa tela, tá? Então é um screen load, é um carregamento de tela. Ele disse que o load screen, ele carregou essa tela em 9,89 milissegundos. Aí, no segundo evento, ele me disse o seguinte, olha, depois de ter carregado essa tela, ele está carregando a página inicial. Só que ele está carregando a página inicial com dependência. Dependência da tela de temas, aquela tela que ele carregou primeiro. E aí, ele já no terceiro evento, ele já me avisa, olha, carregamento ineficiente, tá? Aqui ele vai me dizer, se eu abrir o data aqui, que são as informações do evento, ele vai me dizer, olha, os controles nessa tela referenciam controles em outras telas, tá? O que pode forçar o aplicativo a carregar essas telas imediatamente. Aqui a gente já vê um componente de performance que pode ser melhorado. Por quê? O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que para ele carregar a página inicial, que é essa primeira tela aqui do aplicativo, ele teve que antes carregar uma outra tela, essa tela de tema. E aí, se a gente vier aqui na edição do aplicativo, claro, na execução do aplicativo publicado, essa tela de tema não aparece, ela está oculta. Mas se a gente vier aqui, você vai perceber por quê. Eu tenho uma tela aqui que eu criei de temas, tá? Onde eu coloquei em labels as cores, os valores hexadecimal das cores que eu quero. Então, cada um com a sua cor. E o que eu fiz? Obviamente, propositadamente, né? Aqui na página inicial, por exemplo, se eu clicar aqui no botão e eu vier aqui na parte de cores, você vai ver que eu referencio esse controle LBL Third Color, que é um controle que está na tela de temas, tá? É esse tema aqui, tá? Então, o que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo com esse log de eventos aqui, que para eu carregar a página inicial, como eu estou referenciando, esse botão aqui, por exemplo, referencia um componente, a cor de um componente, que está em uma outra tela, antes de eu conseguir carregar, antes do Power Apps conseguir carregar a página inicial, a tela inicial, ele precisa carregar outra tela. E isso dá problema de performance, tá? Trouxe esse exemplo aqui de propósito para vocês para mostrar que isso dá problema de performance. Porque isso é só com uma tela que eu fiz aqui nesse exemplo. Mas você imagina quando a gente referencia várias telas ao mesmo tempo. Para carregar a tela em questão, a tela que a gente precisa que carregue, se essa tela estiver fazendo referência
se os componentes dessa tela estiverem fazendo referência a outros componentes em outras telas, o Power Apps vai precisar carregar todos os componentes das outras telas primeiro. Então isso vai trazer um atraso de performance grande, considerável com o passar do tempo e com o aumento da complexidade da nossa aplicação. A solução para isso seria bem simples. Eu poderia, ao invés de ter referenciado aqui no tema, colocado um label com uma cor para referenciar nas outras telas, eu poderia aqui no onStart, poderia ter criado variáveis com essas cores. E aí a variável ela já existe em memória, já está carregada na memória da minha aplicação. Eu não preciso ficar carregando a tela cada vez que aquele componente é exibido e precisa referenciar um outro componente de tela. Então, as variáveis com as cores aqui funcionariam bem melhor, trariam uma performance melhor à minha aplicação. Tá? Seguindo aqui, ele faz uma consulta no My Profile, porque eu estou buscando logo ali no onStart. Olha, aqui ele já executou o onStart, navegou para a tela principal, tá? Para a página inicial, e logo de cara ele já fez para mim executou o My Profile. Tá? Que ele está buscando os meus dados, os dados do meu usuário. Então aqui eu consigo ver, aqui em Data novamente, eu consigo ver a execução, o request, ele está executando uma API, tá? Para buscar esses dados. E aqui no body da aplicação, da requisição, uma requisição REST, eu consigo ver que ele está chamando o endpoint do Graph, tá? Que é uma API. Então ele está chamando essa API, aquela conexão usuários do Office 365, chama essa API para trazer os dados do usuário. Então, e aqui ele trouxe para mim todos os meus dados. Tá? Então, todas as conexões, basicamente, por trás dos panos, fazem uma chamada API. Né? Quando eu faço um filter, quando eu faço um patch, quando eu faço um lookup, eu estou fazendo uma chamada API do SharePoint, no Dataverse, no SQL. Eu estou chamando essa conexão. Né? Então, é bem interessante a gente analisar isso. Tá? Aqui a gente tem a fórmula, no caso aqui ele não está me mostrando nada no app onStart. Qual foi a solicitação que foi feita? Aí eu estou navegando aqui pelas abas, né? Foi essa solicitação aqui que foi feita. Aqui ele está encapsulando aquele endpoint do Graph. E aqui a minha resposta com o body da minha solicitação. Tá? Uma outra coisa aqui, continuando no nosso debug, ele está fazendo um getRows, tá? Que getRows é esse? Ele está fazendo getRows nesse data source, ó. Funcionários, é uma lista SharePoint. Essa lista aqui, ó, de funcionários. Então ele está fazendo aqui, ó, um getRows, né? Está fazendo um filtro aqui, está pegando esses dados. Nesse controle, que é uma galeria, tá? Gal funcionários, e aqui também a importância da gente nomear os componentes, né? Para a gente saber aonde a gente está mexendo, com o que a gente está lidando. E aqui no data a gente vê, ó, nome da entidade, foi esse componente aqui que chamou, qual foi a operação, foi um getRows, ou seja, buscar dados desse data source, e aqui a minha requisição, chamando novamente também um endpoint, chamando uma REST API aqui do SharePoint no caso. Tá? Um comportamento de galeria, comum de galeria, é trazer de 100 em 100, como vocês sabem. Né? Aqui, essa galeria não tem mais de 100 registros, mas as galerias elas trazem de 100 em 100, principalmente se não tiver nenhuma função não delegável. Tá? Então aqui a gente pode ver o top 100, ele está trazendo 100 registros apenas. Tá? Aqui algumas informações da resposta. E aqui embaixo o body, com a requisição, com os valores da requisição, do que ele está trazendo para nós. Tá? Aqui eu posso ver a fórmula, na verdade não tem fórmula, porque aqui no items dessa galeria só tem o data source conectado diretamente, então ele não está executando nenhuma fórmula para trazer esses dados. A solicitação, que é a chamada ao endpoint, com os seus headers, né, os seus cabeçalhos, o método get. E a resposta,
que ele já traz para mim aqui, seja em tabela, e eu posso mudar aqui para a árvore JSON. Inclusive, falando em JSON, eu posso pegar esse log aqui e baixar ele. Tá? Eu posso clicar aqui para baixar, ele vai baixar aqui para mim o arquivo. Eu posso abrir ele aqui, ele está abrindo para mim no Visual Studio Code. Ele é um arquivo JSON, então eu vou formatar aqui, executei um comando para formatar ele como JSON. E ele traz aqui para mim todas as informações que a gente consegue visualizar lá. Meu app é um start, meu endpoint e o profile. Aqui tem o endpoint. Aqui tem o endpoint do graph, né, que ele está chamando. Tudo direitinho aqui para mim, igual a gente tem na outra tela também, caso a gente queira fazer uma análise aqui no Visual Studio Code também. Bom, e aqui no final ele faz um clear collect, ele está coletando duas linhas aqui para mim, por quê? Porque ele está puxando para mim o data source call menu items, que é o quê? Que é uma coleção que eu monto esse menu. Então, ó, tenho dois itens no menu, ele está trazendo para mim dois itens também, tá? Bom, seguindo aqui, o que a gente pode fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou clicar aqui para limpar dados, tá? Limpei os dados. E aí, tudo que eu fizer na aplicação daqui para frente vai ser contado no log. Então, eu vou simular um erro aqui, eu vou clicar aqui no novo funcionário. E aí, se a gente visualizar aqui, ó, ele já fez uma navegação, tá vendo? Ele já executou alguma coisa aqui para nós. Eu vou apagar aqui de novo. Ó, o select aqui do botão, tá vendo? O botão onde eu cliquei. A tela que ele navegou, que ele carregou a nova tela, tá vendo? E ele fez a navegação para a tela nova. Ele estava nessa tela, foi para essa tela, tá? Aqui eu vou limpar os dados de novo e vamos dar sequência. Vou criar um registro de um funcionário. Então vou botar aqui João da Silva. CPF, eu vou botar um CPF qualquer. Rua ABC, número 20. Data de nascimento, qualquer coisa. Vou botar aqui, puxar a sardinha para o meu lado, vou botar Rio de Janeiro. Distrito Rio de Janeiro. E vou clicar para salvar. Erro ao cadastrar funcionário, tá? Deu erro. Não me falou o que é. Aquele erro que apareceu, erro ao cadastrar novo funcionário, também não me diz nada, mas a gente está com o monitor aberto. Então a gente consegue ver o log de eventos. Aqui a gente vê tudo que aconteceu, cada uma das seleções que a gente fez, onde a gente clicou, clicamos no TXT nome, que é um componente, clicamos no CPF e atribuímos esse valor, clicamos no endereço, atribuímos esse valor, por aí vai. Até chegar aqui no select do botão salvar funcionário e executar um patch create role, que é o quê? Eu estou fazendo um patch, tá? Estou mandando salvar esse funcionário. A operação create, ou seja, estou criando um registro. E o novo registro ele vai conter essa informação aqui. Então aqui eu já consigo ver qual é a informação que eu estou passando para ele. Estou passando essa informação aqui para ser salva no meu banco de dados. No caso aqui na minha lista SharePoint. Só que ele deu um erro aqui, ó. Vamos olhar aqui. No create role ele deu um erro, ó. Erro bad request status 400 na minha fonte de dados de funcionários e quem executou o btn salvar funcionário no onSelect. Olha só a quantidade de informações que a gente consegue trazer e o quanto que isso ajuda na hora de a gente debugar a aplicação. Então por aqui agora vamos ver com mais detalhes ainda. Ele deu erro no create role, bad request. Vou clicar aqui na linha. Vamos entender o que aconteceu. Vou abrir aqui o data. Aqui ele está falando para mim o botão salvar funcionário. Ele executou essa URL aqui. Fez um post, método post. Até aqui tudo bem. Aqui o body da minha requisição, né? Ou seja, qual o valor que eu passei nesse post para essa API. Até aqui tudo bem, tá ok. Certinho. Mais embaixo a gente vê a mensagem de erro.
status 400 e a mensagem de erro. O item de lista não pôde ser adicionado ou atualizado porque valores duplicados foram encontrados nos seguintes campos da lista: CPF. Se eu olhar aqui na fórmula, ainda não tem nada. Ainda não tem nada aqui na fórmula. Aqui no Create Row, a gente tem a solicitação, esse endpoint, método post, os cabeçalhos da requisição, o corpo da requisição que foi enviado para esse endpoint e qual foi a resposta. Aqui na resposta a gente também consegue ver o mesmo erro, 400, item não pode ser adicionado ou atualizado. Isso por quê? Vamos olhar aqui. Eu estou adicionando um cara com o CPF 111, tudo 1. Eu já tenho aqui um cara com esse mesmo CPF. E essa coluna CPF, ela está marcada para impor valores exclusivos. Então eu não posso ter dois valores iguais com esse mesmo. Eu não posso ter dois valores iguais nessa coluna CPF. Só que esse erro não fica claro para mim aqui na execução do aplicativo. Ó. Mas no log eu consigo visualizar. Tá? Então é uma forma de você depurar também a informação, debugar a aplicação e chegar rapidamente no problema. Tá? Um outro problema também que a gente pode pegar, só dando um exemplo, eu vou editar esse cara aqui. Então, vou editar ele aqui. Beleza? Deixa eu apagar aqui o log. E vou mudar, por exemplo, a data de nascimento, uma outra data qualquer. Vou salvar. Erro ao salvar edições do funcionário. Essa tela de edição é uma outra tela, tá? De propósito também. Vamos ver o que ele fez aqui. Já não foi o patch create, foi o patch existing row. Ele está tentando atualizar um item. Então aqui se a gente abrir, botão salvar funcionário, on select, ele está executando um patch, uma atualização. Aqui o base record é o meu registro atual. E aqui change records é o que? O que desse registro ele quer alterar. Então, o que ele está tentando alterar? Está tentando alterar o título, o nome, né, o CPF. Na verdade, eu estou só passando o parâmetro, né, então ele não vai atualizar, como ele não modifica o valor, ele não atualiza. Mas aqui na data de nascimento ele está passando uma coisa estranha. Ele não está passando um valor, ele está passando um registro. Aqui, ó, name, unique ID, top parent yourself. Ele está passando um registro. Vamos ver se tem alguma coisa na fórmula. Não tem. Aqui no patch row, ele está dando erro 400. E olha o body da minha requisição. Ele está passando completamente desformatado. Se a gente vier aqui na solicitação, ó, mesmo erro. Vamos ver se tem alguma coisa aqui na fórmula. Aqui não tem. E a resposta do erro. A string não foi reconhecida como um datetime válido. Ou seja, a gente não está passando o valor correto. Tá? Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui o erro. Data. A gente está passando um objeto. Então, o que deve estar acontecendo aqui é o seguinte. Se a gente vier aqui, ó, é um erro também comum de acontecer, tá? Se a gente vier aqui no botão de salvar, primeiro que a gente já conseguiu reduzir bastante o escopo de busca, né, da onde está o erro. Então já foi já valeu o debug, né? A gente conseguiu identificar que o problema está no patch, nesse botão aqui, mas que tem algum problema com esse campo de data, tá? Qual é o problema? O problema está aqui, ó. A data de nascimento, estou passando somente o componente, ó, o controle, ó. Não estou passando o valor. Os outros eu estou passando o controle.text, ou seja, o valor desse controle. Aqui eu estou passando o controle, por isso que lá no log ele está pegando um registro, não um valor. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar o valor aqui, .value. Tá?
Aqui esse data de nascimento, esse componente vem do Teams, ele funciona um pouco diferente, por isso que ele não é selected date, ele é .value. Comportamento um pouco diferente por ele ser um componente que vem do Power Apps for Teams, mas isso não faz muita diferença. O importante é que agora eu estou passando um valor para ele e agora ele vai funcionar. Se eu salvar e publicar, ele vai funcionar, tá? Deu um pouquinho mais de trabalho, mas a gente conseguiu chegar ainda rapidamente no problema, tá? Então, bem bacana aqui essa solução, tá? Vou limpar os dados aqui também e vou voltar para a tela. Deixa eu limpar de novo. Cada coisa que a gente faz ele está registrando o log. Vou clicar aqui nos distritos para a gente carregar a tela. O que ele fez aqui? Ele carregou essa lista, essa galeria, e aqui ele carregou 100 linhas. Get rows. Ele fez uma requisição para essa API. E está trazendo para mim 100 linhas. Comportamento padrão da galeria, né? Quando você coloca um data source que é delegável, com funções delegáveis, a galeria traz 100 registros. E é um comportamento padrão também a gente chegar aqui e puxar ela até o final, ela carregar mais 100 registros. Então vamos voltar lá. Olha o que ele fez aqui, ó. Carregou mais 100 registros, tá? Mas o interessante disso aqui é que o que ele chamou aqui, tá? Ele chamou uma parte da API. Deixa eu puxar aqui de novo. Vou puxar de novo aqui. Chamou mais uma parte. Olha aqui o que ele fez, ó. Próxima página de dados recuperada. Por quê? Porque essa API aqui, ela me retorna um parâmetro chamado nextLink, que é o quê? É uma paginação. Então, a galeria ela faz essa paginação, né? Ela aproveita essa propriedade de paginação que vem da API do SharePoint, chama essa API e faz uma nova chamada utilizando essa API que já está montada aqui, esse endereço que já está montado para a gente, tá? E aí chama mais 100. Beleza. Aqui eu vou fechar essa parte da publicação, tá? E vou abrir agora essa tela aqui. Nessa tela aqui, a gente está agora no modo de edição. Como que a gente faz para entrar no modo de edição também no Power Apps Monitor? A gente vem aqui em recursos avançados, né, ferramentas avançadas, abrir o monitor. E aí a gente tem exatamente a mesma tela, tá? Ele já está executando a sessão do monitoramento. E aqui ele vai passar a fazer o log de todos os eventos que a gente fizer, tá? Executar. Vou clicar aqui em distritos, ele vai abrir aqui para mim. User Action, ele navegou para aquela tela, tá? Beleza. Uma outra questão de performance também que eu vou colocar para vocês aqui é o seguinte. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Eu tenho aqui um filtro, tá? Um filtro com Start With para eu poder consultar pelo distrito e tudo mais. Mas aqui a UF está me dando um código. Eu queria que fosse a sigla. Só que a sigla ela não está nessa lista de distritos. Ela está na lista de estados. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um lookup dessa lista para essa lista para eu conseguir pegar as UFs, tá? Então vamos lá. Eu quero as siglas. Vou tirar esse filter daqui e vou colocar essa função aqui, trazendo para mim, eu estou fazendo o add columns no meu filter, fazendo um lookup na lista de estados para trazer a UF nessa coluna aqui que eu estou adicionando como nova. Isso me possibilita fazer isso aqui, ó. Colocar essa sigla diretamente aqui. Beleza, funcionou perfeitamente. Mais ou menos. Olha o que acontece, tá? Olha o que acontece. Ele executou várias vezes a mesma função, tá? Aqui para baixo já é o add columns, tá? Aqui para baixo já é o add columns funcionando. Ó.
E qual é o problema desse add columns? Lembra que a gente acabou de ver que a galeria puxa de 100 em 100, porque eu estou usando uma função que é delegável. Quando eu uso o add columns, olha quantas linhas ele me puxou. Ele me trouxe, ó, olha a fórmula, add columns, tá vendo? Ele me puxou 500 linhas direto. O que isso significa para mim? Significa que o add columns não é delegável. E como é que eu confirmo isso? Se eu vier aqui, ó, der o play de novo, se eu puxar até o fim, ele não continua carregando. Por quê? Ele trouxe a quantidade de registros que eu tenho configurados no meu limite de linha de dados. Se eu vier aqui nas configurações, limite da linha de dados 500. Tá? Então o add columns não é delegável. Mas engraçado, não dá erro para mim, não tem aquele símbolo azul indicando que é delegável, né, que não é delegável. Mas através do monitor eu consigo identificar. E qual é o problema dessa solução que eu acabei de aplicar aqui, além desse problema de delegação? O problema é que, olha aqui, ó, depois do getRows que ele fez, que ele pegou as 500 linhas, para cada lote de linhas ele fez um lookup. Ó, top 1, ele fez um lookup. Para quê? Para pegar o estado. Então, olha aqui, ó, olha o que ele executou. Ele executou um lookup. Aqui, ele executou o lookup de novo. Aqui, executou o lookup de novo. Lookup de novo. Para cada lote de linhas, né, de acordo com a quantidade de estados iguais que a gente tem, ele não repete a fórmula. Né, mas quando a fórmula varia, quando o valor varia, ele executa a fórmula de novo. Então aqui ele executou várias vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, além desse problema de delegação que a gente trouxe com essa solução, a gente ainda teve uma queda na performance, porque olha quantos get rows a gente teve que fazer para atender essa questão, né, de trazer somente aqui os dados, tá? Esses dados da sigla. Então é uma coisa que a gente tem que ter atenção na hora de desenvolver a aplicação, fora que eu não estou vendo a minha lista completa. Essa minha lista tem mais de 10 mil registros, com add columns eu só consigo trazer 500. Tá? Por fim, quero mostrar uma coisa aqui para vocês também, para a gente finalizar essa sessão. Digamos que eu queira, por exemplo, o último registro. É aqui uma questão de performance também. Tá? Eu vou colocar aqui um rótulo de texto e eu vou dizer assim: último ID. Tá? Isso é uma coisa que é bem recorrente, né? A gente provavelmente faria um leste, vou botar distritos do Brasil. E aí aqui eu colocaria um ponto ID. Último ID 500. Vamos ver o que ele fez aqui no monitor. Ele trouxe para mim 500 linhas, tá? Mas engraçado, eu pedi o last, eu pedi só o último. O last ele é uma função que não é delegável. Então, quando a gente quer trazer o último registro, olha só o que ele faz. Ele traz os 500 registros. Então, além dele não me trazer realmente o último registro que eu quero, ele ainda degradou a performance da minha aplicação, porque ele trouxe, para ele me trazer um registro, ele trouxe 500 linhas. Tá? Ele realmente me trouxe o último registro que ele conseguiu pegar, né? 500 porque é o meu limite de delegação. Mas ele, para isso, ele teve que trazer para mim 500 linhas para puxar uma. E ainda me trouxe errado. Se eu aumentar para 2.000, pior ainda, porque ele vai me trazer 2.000 registros para trazer um, e ainda assim ele não vai me trazer o registro correto. Tá? E aí como é que a gente pode fazer para poder resolver isso? A gente faz o seguinte. Eu vou fazer aqui um sort da minha lista de distritos Brasil. Vou fazer um sort pelo ID. Descending, né? Na ordem inversa. Mas eu quero trazer somente o primeiro.
Olha aqui. Não sei se vocês perceberam, já executou muito mais rápido. Ele me trouxe realmente o último registro, 10.649 é o último registro. E olha aqui o que ele executou. Esse aqui foi da execução passada, né? Olha aqui o que ele só me trouxe uma linha. Tá? Aqui, ó. Uma linha solicitada, uma linha carregada. Então eu trouxe uma melhoria de performance muito grande. Uma chamada que não me trouxe o valor que eu queria foi executada em 442 milissegundos e a função, só com um ajuste ali, um ajustezinho que a gente fez, já me trouxe a informação correta em praticamente 100 milissegundos. Então, o monitor ele serve para isso também, para a gente avaliar a performance da aplicação e trazer recursos para a gente melhorar. Tá? Se a gente olhar aqui na API, olha o que ele faz. Nessa API aqui do First, que a gente colocou aqui agora, né, nessa função aqui, ele me traz um top 1. E ele faz a ordenação na própria chamada, na própria requisição. Coisa que ele não faz lá com o last. Né? Com o last ele não faz isso. Tá? Então, aqui ó, com o last, o que ele vai fazer? Essa aqui é a execução do last. Ele vai trazer ó, o top 500. Por quê? Porque o last não é delegável. O first também não é. Mas eu fazendo esse mecanismo, eu consigo fazer a ordenação da lista, dos itens da lista, e ele traz para mim o resultado fiel. Tá? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Tá? A sessão já se alongou bastante. Espero que eu tenha conseguido atingir o objetivo de apresentar para vocês o Power Apps Monitor e que isso seja útil para vocês também no dia a dia de vocês no desenvolvimento de aplicações. Tá? Um abraço e até a próxima.